Só um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Até a gente sincronizar aqui, tá? Oi. Oi, agora tá aparecendo. Tudo Aí, deu bem? certo? Tudo bem? E você? Deu? Você me escuta bem? Eu escuto. E você? Super bem. O pessoal tá escutando bem? Quem tá entrando? A cena com um joinha, quem tá escutando bem, eu e a Michelle. Vamos ver, vamos esperar. Esperar, né? Oi. 10 minutinhos, Nossa, deu um chute aqui. tá bom? Vamos esperar. Ó, então assim, aqui vou te explicar também. Aqui tem uma caixinha de perguntas do lado, tá? Então tem um símbolo de interrogação. Depois a gente libera para perguntas. Aí quem mandar uma pergunta, eu leio aqui na caixinha. Então, se puder mandar na caixinha e não no assinar, tá bom, gente? Fica mais fácil para eu poder perguntar para mim, Tá. Ô, certo? Su, se você puder, escreve isso aí. Não sei se rola. Não tem como eu escrever aqui. No É mais próprio. fácil eu ir falando, Tá bom. É que tem algumas pessoas que né? colocam, tipo, algo fixo, mas eu não sei fazer isso também. Ah, tá. Vamos ver. É não. Tem só para desativar. Não, não consigo fixar. A gente está aprendendo. Compartilha. Convido, vocês têm 10 minutos aí. Vamos bombar a live da Michelle, Minha não, nossa. né? Ana, mas você que é entrevistada. Compartilha essa setinha, gente, é para vocês enviarem para as pessoas, tá? Envia para os seus amigos para estarem visualizando. E mais uns minutinhos, acho que o pessoal está entrando. Deixa eu ver Tá. quem está entrando aqui enquanto a gente não começa, Eu vou só dar uma licencinha, né? tá? Peraí. Pegar uma água pra mim, tá? Isso. Tá bom, pode ir lá, pega uma água. O Guimeca entrou. Cláudio Luiz. O Diego. Zen, Diego, Aline Caroline. Mélia Muller, Van Borges. Isso aí, pessoal. Eduardo Castro. Oi, tudo bem? O Alexandre, Físio Alexandre. Quem mais? Mari Moreira, né? Freitas, a Kessia Fernandes, doutora Tainara, Diego Barreto. Isso aí, pessoal. Convida mais gente, a Michelle já vai entrar, a gente já começa, tá bom? Oi, oi para todos, oi para o Diego Barreto. Quem mais entrou aqui? Enquanto ele não começa, eu estou cumprimentando todo mundo que está entrando, tá? A Michelle não está ouvindo, agora ela está ouvindo. Agora eu Isso aí, estou. dá mais uns minutinhos, falta tempo. Se você quiser comentar, como que você está aí na quarentena? Falta 8 minutos. A gente pode puxar uma meditação, brincadeira. É, tá? Tá bom. Não, eu tava com uma dúvida aí, mas já. Já resolveu? Agora parou a internet aqui. Uhum. A sua conexão tá bem Travou. ruinzinha pra mim aqui, ô Sô. Então, para mim, travou só você. A gente vai tentando fazer devagar. Se precisar. Oi, Fabrício. Se precisar, a gente Fabrício, sai e volta. Tá tá bom, bom? tá bom. E aí, querido, quanto Tá. tempo? Mi, tá sem som. Fala de novo. Oiê, tudo bem? Isso, agora melhorou. Uhum. Tá. Platoso entrou. Quer ir se apresentando, Mi? Eu acho que a gente pode começar às 15 em ponto, né?
para Então ver como tá. tá Então agendado. falta aí Até 5 minutos. algumas pessoas marcaram o lembrete de começar, então acho que a gente pode respeitar aí o horário, né? Tá. E como que tá aí? Tá bonitinha, se cuidando em casa? Como que Tô tá em totalmente em Campinas, o casa. pessoal aí? Isso, eu acho que tá todo mundo mais em casa, o movimento está bem diminuído, assim, eu moro num lugar onde a avenida passa, a Dom Pedro passa, então, Aline, seja bem-vinda. Imagina. Então, e tá tranquilo aqui, na verdade. O pessoal tá respeitando, mas ontem não, no domingo eu saí para resolver um problema que eu simplesmente derrubei um copo de água inteiro no meu computador. Aí eu tive que sair para resolver esse problema. E aí, nossa, vi só senhorzinho e senhorinha pra rua, assim, andando como se nada tivesse acontecendo. Aí eu falei, É os que gente do mais céu. saem, Eles não conseguem ficar em casa, né? Ó, o carioca. E aí, é que, Kelly? né? Haroldinho entrou. É, chega a ser cansativo também, né? É É. complicado, mas é os que mais estão na rua saindo. Sim, são, não tem jeito. Mas tudo bem, vamos ter fé. Eu acho que as pessoas têm que fazer a parte delas, né? Se conscientizar aí com relação a isso. Mas não é fácil, é uma coisa totalmente nova, né, para todos nós. Então, a gente Com está tendo que certeza. administrar tudo isso de um jeito. Travou. Voltou? Voltou. Uhum, Tá. voltou. Ô, Né? Su, eu vou só fazer um negócio e já venho, tá? Só um minuto. Tá. Gente, vocês estão vendo travar? Coloca aqui se está legal a transmissão, se está travando. Quando travar, escreve aqui, está faltando som, né? Então, qualquer coisinha que vocês tiverem assim de incômodo, vocês podem escrever no comentário. Que qualquer coisinha a gente para devagar e daí retorna, tá? Então, o pessoal está entrando, muito bem. Continua, todos sejam bem-vindos. Tem vários colegas nossos, conhecidos, tem psicólogo aqui. Que bom. O Haroldo entrou, Vinícius, Bruno, Lucas, Gal, a Nana. Ei, oi, tudo bem? Nossa querida presidente, parte da presidência da SBED, entrou também. Oh, meu Deus, agora Tá. pesou, agora a conexão cai de ver. Que responsa! É, Fabrício, tá bom, legal. Se você achar um pouco, vai avisando, tá? É muitas lives nesse horário, aí a gente tenta ir mais devagar, tá? A BN Psicologia tá falando que tá travando. Tudo que for falado na live, a gente vai salvar, tá bom? Beijinho. Tudo que a gente tiver na live vai salvar, a gente vai deixar no canal do YouTube. Tá começando com o canal lá do Head and Neck Pain Group, né? E também vai ficar salvo na live aqui. As perguntas nós vamos abrir para as perguntas. Depois a Michelle vai deixar também o Insta dela para vocês tirarem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa sobre o trabalho dela. Então tem várias plataformas que vão ter todos os vídeos e as perguntas e respostas, tá bom? Sintam-se à vontade para perguntar, né? E acho que deu, né, Mi? Falta 2 minutos. Acho que deu. Tá sem Como som, é que tá a Mi? conexão para você? Oi.
Isso, agora tá bom. Tá bom. Às vezes você para um pouco. Eu não sei se você para ou eu que paro também. Então, o pessoal, qualquer coisa fala. Vamos tentar falar, às vezes, mais pausadamente, que daí fica mais tranquilo também se a gente precisar voltar em algum ponto, tá? Tá bom. Que legal. Ó, o Gui tá te parabenizando. Ela é Gui, fantástica, Gui, isso mesmo. imagina, que isso. Olha, o João Segundo entrou também. Gui, obrigada pelo elogio. Ah, Imagina. João! A Que gente legal. vai Muito tentar bem. aqui, né? A maior pressão, né? É uma coisa meio diferente, mas eu acho que a gente tem que se virar nos 30 mesmo, né? Quer dizer, nos 40. Nessa quarentena tá chovendo live e eu acho assim, eu vi muita gente reclamando, zoando, mas eu acho fantástico porque as pessoas estão conseguindo se manter conectadas e dividir conhecimento, coisa que muitas vezes isso não acontecia, você tinha que pagar para fazer isso, né? E aí tá todo mundo Com disponibilizando. certeza. Então eu acho que está sendo muito valioso. Olha o César aí, diretamente dos States. Seja Ê, bem-vindo! César, seja bem-vindo dos Estados Unidos, diretamente. Entrou no grupo aqui. Também acho que a gente está tendo muita oportunidade de aprender muito conteúdo relevante, né? E ver várias lives de vários conteúdos, coisa que no nosso dia a dia, às vezes, a gente também não tem tempo pela correria do trabalho, né? Com Então, tá chegando certeza. muita informação em um ótimo tempo também para distrair um pouquinho a nossa mente. Mi, 3 horas, tá bom? Bora. Ok, vamos lá. Então tá. Bom, você que manda Pessoal, aí, muito Josu. obrigado por isso. Muito obrigada por quem está aqui. Convide, enquanto isso, nós vamos ficar aqui 1 hora com a Michelle, conversando com ela, tá? E, primeiro de tudo, vou deixar a Michelle se apresentar, tá? Ela faz parte do nosso grupo, é nossa colega do Head and Neck, e ela vai falar hoje sobre o tema Mindfulness, né? Então, primeiramente, muito obrigada, Mi, por você estar aí, tá, né? Passando conteúdo para todos nós. E fala um pouquinho da sua trajetória, da sua profissão, né? Um pouco da Michelle profissional, suas formações, tá bom? Ok, então vamos lá. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Dizer que é uma honra fazer parte desse grupo. Agradecer especialmente também ao César, que foi a pessoa que iniciou esse projeto, né? E a gente está hoje tentando fazer o nosso melhor dentro das possibilidades. Então, esse nosso grupo, Head and Neck, é um grupo que está sempre aí passando por vários desafios, né? E mesmo assim a gente não desiste. Então, a nossa ideia é dividir um pouco daquilo que a gente sabe, um pouco daquilo que a gente estuda, para as pessoas que têm interesse em ajudar os outros, em trabalhar com isso da forma mais científica possível, né? Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, eu queria fazer esse agradecimento do grupo e dizer que é uma honra fazer parte dele, tá? E aí, queria então falar um pouco sobre mim, né? Como a Su colocou, então eu sou fisioterapeuta, formada pela PUC de Campinas. E aí eu acabei indo para a área de ortopedia, e aí fui me formando fiz lá, estudei na Santa Casa de São Paulo. Depois eu fiz algumas. Travou, Mi. Voltou? A Pessoal, minha. escreve se tá travando, isso. Ok. A minha vida profissional, ela me levou, né? Eu trabalhava num instituto muito grande e a gente foi divididos e fomos trabalhar dentro de uma clínica de dor. E aí, quando nessa clínica de dor, que é a clínica singular, onde eu tenho um carinho imenso por eles, eu comecei a me deparar com casos de pacientes com um nível de complexidade maior do que os pacientes da área de ortopedia, né, os pós-operatórios. É óbvio que a gente pegava de vez em quando alguns casos mais complexos e tal, mas a área da dor me desafiou muito como profissional
E eu lembro, né, logo no começo que eu cheguei para o doutor Fabrício e chorei. Eu falei, olha, eu não sei mais o que fazer com esse paciente, ele não melhora com nada, eu devo ser muito ruim e tal. E aí ele virou e falou assim, Michele, calma. Esses pacientes com dor crônica, com esse nível de sensibilização, são pacientes diferentes do que você está habituada. Então, e aí foi esse despertar que eu falei, bom, se esse paciente são pacientes que precisam de ferramenta, eu não posso continuar com o mesmo beabazinho da fisioterapia. Eu preciso ampliar o meu leque. E aí, a ciência trouxe tudo isso junto para a gente, né? Então, os estudos científicos começaram a mostrar a importância da gente mudar o nosso olhar para um modelo mais biopsicossocial, envolvendo, né, o que o paciente pensa, o que ele sente, o contexto que ele está vivendo, e não só o tecido em si, né? O tecido machucado. E aí eu comecei a ampliar também o meu foco de tratamento. E aí, ao estudar e ver os estudos científicos, a gente ouviu falar, eu já tinha o hábito de meditar, então eu tenho essa prática já há alguns anos. E aí foi onde eu falei, nossa, não acredito, é unir o útil ao agradável para mim, isso aqui me atrai demais. E aí, bom, eu fui conhecer o Mindfulness através da formação, onde eu fiz minha formação lá na Unifesp de São Paulo. E aí eu me apaixonei. Assim, Só um pouquinho, falei, Mi. Onde você fez sua formação? Na Em Unifesp, Mindfulness? no grupo Mente Aberta, liderado pelo professor Marcelo Demarzo, tá? Eles têm Legal. toda a formação. Muitas vezes as pessoas me perguntam onde foi que você fez e tal, porque muitas pessoas querem sair praticando e trabalhando com isso, e eu sempre oriento que a prática do mindfulness ela tem que ser bem orientada, né? Principalmente quando você vai lidar com um paciente nesse nível de complexidade no qual a gente não tem muitas vezes uma base, né? Nós não somos psicólogos, não temos isso. E a ideia do mindfulness também, para ficar bem claro, pessoal, não é substituir um psicólogo ou fazer o trabalho deles. É outra história. Tanto que a gente fala, o mindfulness não é uma terapia. Pode até ser terapêutico os resultados, mas não é a proposta como uma substituição de terapia, tá? E aí, bom, eu acabei fazendo essa formação. Eu era uma paciente que tinha uma dor crônica na cervical, fazia mais ou menos uns 2 anos. E quando eu vivenciei dentro do retiro a prática do mindfulness, eu me vi livre da minha dor. E eu melhorei, eu simplesmente não tenho mais a minha dor crônica que eu tinha. E aquilo para mim foi, assim, uma coisa bem bacana. E não é isso que a gente espera. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente não quer essa mágica, a gente não quer essa resolução como se fosse, nossa, até agora nada funcionou, e aí chegou o mindfulness e resolveu tudo. Bom, então se você está com essa expectativa, essa não é o nosso objetivo. Nosso objetivo realmente é outro, né? E ainda mais trabalhar com menos expectativa possível. Bom, aí eu me formei, fiz a minha formação, que durou aproximadamente 2 anos, e comecei a trabalhar com isso atrelado ao meu paciente com dor, né? E aí eu percebi resultados brilhantes, assim, mas é óbvio que isso teve uma curva de aprendizado. Inicialmente, os meus pacientes, eles buscavam a resolutividade das dores, assim, e tipo, como assim? Eu faço, eu pratico, eu fiz o curso e a dor não passou. Então, isso foi toda uma curva de aprendizado. Hoje eu vejo a importância da gente ter base, conhecimento sobre isso, sobre a prática, sobre os Travou aqui, Mi. Voltou? Voltou. Ok. Então, e aí foi isso, né? Então, hoje eu utilizo na minha prática clínica, dependendo, obviamente, dos pacientes que necessitam, né? Através de uma avaliação bem feita, de uma boa conversa, e aí sim eu vou trabalhar ou nos conceitos, ou em exercícios psicoeducativos, ou na própria prática de meditação. E aí vai depender da forma como o meu paciente vai aceitar, querer, né? E entender todo esse processo, tá bom? Acho que é isso, não sei. Então, para a gente organizar.
Tá excelente para o pessoal te conhecer, né? E para a gente organizar a linha da conversa aqui. Então, tem gente aqui, com certeza, colegas profissionais que podem ser que já trabalhem com isso, mas tem muitos que podem ser que não conheçam, né? Então, o que Uhum. você falaria? O que é o mindfulness, né? Então, começar até às vezes pela coisa mais básica, porque temos profissionais que às vezes não entendem. Então, como essa ciência, o que ela é e como ela foi introduzida no aspecto da questão da dor, né? Qual a relevância? Então, o que você pode falar do mindfulness como ciência, o que ele é, e na questão da dor, dos tratamentos, né? Então, tentar fazer uma linha dessa, tá bom? Ok, tá bom. Bom, eu vou começar então, eu brinco sempre com o que não é mindfulness, tá? Justamente por vários mitos e preconceitos que as pessoas têm. Então, ó, o que não é? Não é esvaziar a mente, não é só meditar, praticar a meditação, não é ser radical do tipo, ah, agora eu virei vegano, vegetariano, eu não como carne, eu não tenho que virar budista, eu não sou um bicho grilo, enfim, tá importante. Não é coaching, né? Que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, afinal você está dando estímulos para a pessoa se sentir melhor, e não é. O coaching usa do mindfulness como uma ferramenta, né? Mas não é a mesma coisa, Uhum. tá? Não é a prática de yoga, nem uma prática de meditação transcendental, não. Não é uma prática religiosa, né? Não é uma prática religiosa. O que nós sabemos é Isso. que essa é uma pergunta muito relevante, porque algumas pessoas têm um pouco de preconceito quando se trata de uma prática religiosa, inclusive os próprios pacientes, né? Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente Uhum. deixa claro para eles com relação a isso. O que a gente sabe hoje através dos estudos científicos, tá? Conforme eu pratico e eu acabo modificando algumas áreas corticais, a Raquelzinha, seja bem-vinda, eu desenvolvo um lado espiritualizado maior. Ou seja, a pessoa tende a Uhum. procurar uma prática mais religiosa após um treinamento do mindfulness, mas isso não é Do uma mindfulness. regra. Não é uma regra. Você se Uhum. torna, fato, uma pessoa mais compassiva, mais com amor ao próximo. E isso talvez esteja ligado com áreas do cérebro que estão relacionadas com fé e tudo mais. Então, é importante que a gente saiba isso. Não é uma prática religiosa, ok? Não é um radicalismo, não vai te transformar em algo que você Sim. não seja. A prática do mindfulness é uma prática de treinar a sua mente. É um treinamento mental, tá? No Uhum. qual todos nós temos capacidades psicológicas para regular a nossa atenção e a nossa emoção. E o mindfulness ele vai em cima disso, através do treinamento e que envolve tanto a prática de meditação quanto práticas psicoeducativas e dinâmicas, para que ele possa Uhum. cognitivamente também entender o processo e treinar a mente dele. Quando eu treino a minha mente, eu acabo, através das minhas próprias capacidades psicológicas, regulando mais a minha atenção e a minha emoção, ok? Então, tem várias formas de eu praticar isso, e eu vou falar isso para vocês, mas a gente fala que estar mindful, que é uma abreviação da palavra mindfulness, como se fosse um verbo, estar mindfulness é como se você tivesse atento, é um estado da sua mente, de estar atento ao momento presente, vivendo a experiência sem julgar, criticar ou reagir a ela. É como se você simplesmente estivesse aqui, presente, né? Prestando atenção no que eu tô falando Sim, sem nessa ficar. conversa. Isso, exato. Mas o que nós sabemos, né? Que muitas vezes nós estamos muito distraídos em relação àquilo que a gente está fazendo, né? Eu brinco que alguém sabe, eu vou deixar essa pergunta aqui, alguém sabe quanto tempo a gente passa da nossa vida, do nosso dia distraídos? Ou seja, não Ah, estando muito prestando tempo. atenção no momento presente, do agora.
Travou. Travou para mim. Voltou? Isso. Ok. Voltou. Então, bom, em torno de 50% do tempo, o Gui joga 90%. 90. 50% do nosso tempo nós estamos distraídos, tá? Ou seja, eu tô aqui, eu tô conversando, eu tô falando, mas 50% dessa reunião eu vou estar pensando em alguma coisa e isso vai tirar o foco da minha atenção do agora e vai levar para os meus pensamentos. Isso é distração. Ou eu mudo a atividade, ou aqui mesmo eu tô pensando em outra coisa. Tô olhando para você, tô conversando com você, mas é aquela conversa, sei, tá, né? É. Então, e Ou aí às vezes no telefone a pessoa está conversando e você responde automaticamente. isso. Aham, sim. Não está prestando atenção. Exato, perfeito. É isso aí. Bom, então, basicamente, o Jon Kabat-Zinn, né, que você me perguntou como surgiu isso nesse contexto de dor. Jon Kabat-Zinn é um médico super renomado hoje na área do mindfulness, na área científica, no qual ele trabalhava dentro da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele era um... Otimismo é ótimo. Ele era um professor da universidade que já tinha o hábito da prática da yoga e ele também gostaria de passar alguns benefícios da meditação para algumas pessoas. Então, o que ele fez? Ele pegou uma lista de espera de pacientes com dor, tá? Crônica, pessoas que não respondiam aos tratamentos convencionais da medicina. E ele chamou essas pessoas e falou assim: olha, já que vocês estão aí na fila de espera, vem fazer um programa comigo, tá? Para poder, quando vocês forem para o tratamento, vocês pelo menos chegarem um pouco melhor em relação e para aliviar seus sintomas. E aí eles pegaram e promoveram programas de mindfulness para pacientes com dor, no intuito de testar mesmo, falou, não, vamos ver no que vai dar. E aí ele colocou essas pessoas para praticar o mindfulness. E aí ele foi super radical na época, porque ele falou assim, ó, ninguém aqui precisa gostar, eu não tô pedindo para você gostar, você vai fazer o que eu tô te pedindo todos os dias. 45 minutos por dia você vai sentar e vai meditar. E aí todo um contexto foi criado de práticas, de reuniões em grupo, convivência com as pessoas do próprio grupo. E aí o resultado, quando eles puderam notar o nível de estresse das pessoas principalmente a forma como eles enxergavam a dor, mudou de uma forma muito animadora para eles. E aí algumas pessoas até tiveram alta e conseguiram conviver com a própria dor e não precisaram de tratamentos convencionais. Outras pessoas fizeram realmente o tratamento, mas o que eles observaram? Que as pessoas que tiveram o treinamento do mindfulness antes, elas se beneficiaram muito mais do que as pessoas que chegavam nuas e cruas para um tratamento de dor, né? Então, foi muito interessante. Sim. E aí, isso foi em 1980. As primeiras publicações do Jon Kabat-Zinn foi em 1982. Foi o primeiro estudo dele em relação à dor crônica. Resultados motivadores. Mas é recente também, né? 1982. E é uma prática que já é utilizada há muito tempo, só que não era tão estudada nesse nível, né? Exato. A prática da meditação, ela é milenar, né? Então, muitas práticas Ela é milenar. utilizam a meditação. E aí, o que bombou, o que foi muito interessante, e vários neurocirurgiões famosos, né? O Richard, o Davidson, que é aquele cara que estuda aí, a gente vê bastante em documentários. Eles começaram a estudar a mente do meditador e aí trouxeram várias coisas interessantíssimas em relação a isso. Enfim, mas naquela época, em 1980, não existia ainda a avaliação do cérebro das pessoas. Eles usavam apenas os estudos baseados na resposta clínica do paciente. E aí os estudos foram motivadores. Então aí ele pegou e falou, opa, peraí, se existe um benefício clínico aí, vamos estudar. Então, ele trouxe para esse contexto laico, esse contexto científico, os benefícios do mindfulness para algumas pessoas. Daí hoje, né? Hoje, o que a gente sabe?
né, em relação aos resultados científicos de uma forma geral, que a prática regular do mindfulness, ela gera benefícios em pacientes que precisam de assistência psicológica, como ansiedade, depressão, síndromes do pânico, né? Do pânico. Doenças sistêmicas, usuários de droga, usuários de alcoolismo, vícios, né, de uma forma em geral, e na saúde, bem-estar. Compulsão alimentar. Muito, muito. Compulsão alimentar tem um braço, né, riquíssimo de estudos em relação ao eating, né, a prática do mindful eating, e na dor crônica. E aí foi o que realmente mais me mostrou, assim, um interesse, né? E aí eu comecei a entender e aí vem mais da percepção da prática clínica, e os próprios estudos vão mostrando isso para nós. O paciente sente em relação ao que ele está vivendo na vida dele, o nível de estresse que ele está tendo e o que ele pensa, o que ele sente, como que tudo isso é interpretado e absorvido pelo cérebro dele. Então, aí, quando a gente começa a olhar o paciente nesse contexto mente e corpo, a gente vai conseguir, então, ter uma abordagem um pouco diferente e muito mais efetiva do que se a gente partir, eu brinco só com os outros 50%, que é a parte sensorial, que é a parte física, né? Se eu amplio o meu olhar para a mente, eu começo a entrar nos outros 50%. E aí é nesse objetivo que o mindfulness ele acaba tendo, ok? Su, não sei se era isso, tem mais alguma coisa? Não, é isso para introduzir, né? E então, assim, visto isso, quais artigos você pode falar um pouquinho, assim, sobre, em questão de período, vamos supor, para uma dor crônica, existe frequência de meditação? Existe um tempo limite? Depois de quantas práticas, quantos dias? Aí, com o tempo, qual o mínimo, né? 10 minutos, 15 minutos, para ocorrer uma diferenciação e uma ativação cortical diferenciada, né? Porque a gente sabe que vai mudar a ativação cortical e isso vai alterar a produção de cortisol, de ocitocina. Então, tem um padrão? Existe algum começo, meio e continuidade? Tá, então assim, a gente vai para uma parte um pouco mais avançada, né? Que o que a gente sabe hoje na ciência é que os resultados para dor, eles não são resultados mágicos em relação à sensibilidade dolorosa. Então, por exemplo, eu sinto uma dor baseado no meu índice de escala visual analógica ou escala numérica, de máximo para mínimo, tá? Então, você não vai observar diferenças na intensidade da dor. Qual que é o nosso objetivo com a prática do mindfulness? É mudar a forma de relação do paciente com a dor. Então, exemplo básico, né? O paciente olha para a dor como ameaça, coisa fora do lugar, eu estou sofrendo, eu estou morrendo, eu estou envelhecendo, né? Aquelas crenças irracionais que ele pensa estão automaticamente relacionadas com a forma que ele se relaciona com a dor. Ou seja, ele olha para aquilo como uma coisa que não é normal. Ou seja, um dos pilares do mindfulness é trabalhar a própria aceitação, no sentido de lembrar ele que ele é um ser humano e que se ele é um ser humano, ele vai sentir dor e a dor faz parte, né? Então, assim, essa relação do paciente com a dor é algo que a gente vai mudar. Então, através dessa mudança, ele desenvolve um maior bem-estar e uma melhor convivência com a dor. Então, nesses quesitos de a forma como ele se relaciona, esse é o grande objetivo que a gente vai ter numa prática de mindfulness. E é isso que os estudos científicos mostram. Eles não conseguem identificar uma melhora no sentido de intensidade, tá? Aí, quando a gente olha para as revisões sistemáticas, né, que são os estudos com maior qualidade metodológica, e a gente ainda tem uma grande dificuldade.
Estudos com viés, estudos com qualidade metodológica baixa, estudos que começaram a comparar meditadores experientes com meditadores não experientes, e aí viram que, pá, ok, tem resultado diferente? Tem, mas será que isso daí já não faz parte da forma como o cérebro desse cara funciona? E aí por isso que ele optou por chegar à prática do mindfulness ou não, né? Então, várias questões foram sendo também discutidas em relação aos resultados, como se fosse a menina dos olhos, né? Como se resolvesse aquela solução para tudo. E não é bem assim, né? Hoje nós sabemos que tem coisa que, se o paciente não absorver a prática, ele não vai ter resultado. Assim como uma atividade física em que você, se você não praticar, você não vai ter ganhos, né? A gente brinca que você vai treinar o cérebro como se fosse um músculo. E isso tem que ser feito todo dia, tá? Em relação ao que os estudos mostram de tempo, Su, é assim, nós temos hoje, por que os programas duram 8 semanas? Eles duram 8 semanas porque é nesse tempo que o cérebro das pessoas se modifica. Então, você começa a ativar áreas do seu cérebro, talvez até gerar neuroplasticidades, no mínimo, depois que você faz um treinamento durante 8 semanas. Tem até estudos recentes mostrando que com 2 semanas você já começa a ter resultados positivos em relação a isso, mas o ideal é que você pratique todos os dias, pelo menos 8 semanas. E aí, o que eles sabem? Então quer dizer que depois de 8 semanas os resultados vão parar, vão acabar? Não. Existem estudos mostrando que até em 2 anos você tem os resultados benéficos da prática do mindfulness, mas o ideal é que isso se torne uma prática diária, né? Assim como um hábito. Um hábito, é uma mudança mesmo de hábito. Novo hábito. E aí a gente volta para o contexto da dor. O paciente com dor crônica, a gente só consegue ajudá-lo na busca do processo da cura, né? Bem entre aspas falando, mas quando ele muda os hábitos dele. Então, se o córtex dele, se o cérebro dele está funcionando de um jeito, se você não mudar a forma que esse cérebro está funcionando, ele vai repetir os mesmos padrões. E aí que tá, são os padrões automáticos, que são reações automáticas do seu cérebro que você muitas vezes não consegue mudar, se você não modificar a Às vezes a pessoa como não... seu cérebro. Às vezes a pessoa não tem nem a consciência de como o subconsciente dela está trabalhando, né? Exato. Gera esses padrões por ela nem ter esse conhecimento. E o mindfulness, ele também trabalha no subconsciente, né? Que é onde vai fazer essas mudanças profundas também. Sim. Basicamente, a gente fala que quando você pratica, o efeito ele é a nível comportamental, ou seja, externo. Então, eu mudo a minha forma de me relacionar com a dor e com as pessoas e com a forma de olhar para a vida. E eu tenho mudanças nas atividades cerebrais e na estrutura. Então, por exemplo, eu gero novas conexões e eu modifico o tamanho da estrutura do meu cérebro, né? E isso não adianta você achar que vai acontecer simplesmente porque vai cair do céu. E você pratica um dia, no outro dia nunca mais. Não. Para você gerar novas conexões no seu cérebro, você precisa querer muito. Então, assim, uma coisa que a gente, né, o que a gente pode lembrar da fisioterapia, da própria medicina antiga, na própria neuro, né? Antigamente, um paciente, um idoso, ele era visto como um cristal. Um paciente que sofria um AVC, tinha que pôr o cara deitado, ele era inútil dependendo da gravidade da lesão. Hoje, qual que é a nossa atuação? Vamos pôr esse senhor para se movimentar. Vamos trabalhar. Vamos mexer. Não consigo. Então, vamos trabalhar em cima da disfunção, da dificuldade, para daí eu conseguir ativar áreas do meu cérebro que se conectem novamente, para daí eu poder modificar a minha resposta. E o mindfulness acaba fazendo isso, né? Não tem nada de mais milagroso do que uma atividade física também. Então, atividade física, você ativa áreas do seu cérebro que, se você tiver sedentário, você não vai ativar. Então, é basicamente isso. Não existe não é uma prática milagrosa. Você só vai entrar em contato, né, com algumas coisas que a gente não está habituado, mas são capacidades que nós temos
Toda pessoa tem capacidade de meditar. Basta ela querer e aprender. Aí, Ju, seja bem-vinda. Mi, tem uma pergunta aqui que eu achei que o Gui Meca está fazendo. Ok. Tem algum algum aplicativo que indica, que você indica ou que você conhece para iniciantes, que pode ser guiada ou que tenham melhores resultados, assim? Tem algum aplicativo que você Tem. utiliza, que você gosta? Tá. Não, tem muitos aplicativos de mindfulness, de meditação. Eu particularmente uso o Insight Timer, que é um que tem vários níveis de prática, que você pode pegar as mais simples, e é isso que eu gostaria de sugerir. Se você vai começar, se você não tem o hábito, opte por práticas menores, mais curtas, que não exijam tanta né, da sua atenção. Lembrando que é um treinamento da sua mente. A sua mente não está pronta para isso de repente. Você vai precisar começar aos poucos, né? E aí você vai ter que Sim. começar de alguma forma. Então, assim, eu prefiro Insight. Eu vou escrever aqui, ó. Peraí. Escreve. Se alguém tiver mais perguntas, manda aqui. Ela vai repetir, Ju, ela vai escrever aqui. Coloque o nome nos comentários. A Michelle já está escrevendo. Tem outros também que depois eu posso colocar. Mas assim, o que eu queria, né, voltar? Eu acho que essa forma que nós estamos desenvolvendo de fazer coisas online hoje é o que cabe para nós. Não dá para a gente fazer de outras formas. Mas quando você vai começar uma prática de meditação, é válido você fazer sozinho. Uma pessoa para te orientar nesse processo inicial, a chance de você ter como é que eu posso? Você pegar firme na coisa é mais fácil do que se você fizer sozinho. Então, se você tiver sozinho. Uma pessoa para te orientar, ou um grupo online, ou quando a quarentena passar, fizer um grupo presencial com alguém que facilite esse processo para você, é melhor. Porque não é só você praticar. A gente faz uma coisa que é riquíssima depois das práticas de meditação, que são faz o que ela sente. O paciente traz o que ele vivenciou. Ele traz as dúvidas e é muito importante que a gente possa ajudá-lo nesse processo. É para isso que o professor serve, né? Não é para te ensinar, é para facilitar essa experiência para você. E é por isso que a gente acaba fazendo em grupos, até os grupos de dor são fantásticos, porque daí os próprios pacientes começam a ter a percepção de que eles não estão sozinhos, de que o que eles pensam, muitas vezes, o outro pensa também. É muito bacana fazer um grupo de mindfulness, viu, pessoal? E aí, assim, tudo bem, não tem como? Faz por apps, faz pelos aplicativos que vão te ajudar. E daí tem o Insight Timer, tem o Zen, tem o da Vivo, que também tem práticas bem simples. Dá para você fazer o que você quiser, na verdade. Eu tô com o meu canal agora no YouTube, que é um canal que chama Sentiva, e lá todos os dias eu tô colocando uma prática de meditação nova que eu faço na live do meu Insta, e depois eu jogo para lá. Então, tem um monte de práticas, se vocês quiserem, podem usar e abusar, e me pedir também que eu mando áudio, mando tudo que vocês precisarem, tá bom? Vai, Su, pode ir. Só voltando aqui, tem uma pergunta do Diego Barreto. Diego, essa é uma pergunta que vai ficar para o final, tá? Porque eu já ia fazer essa pergunta para a Michelle também. Só voltando um pouquinho, tá? Então, só para a gente integrar um pouco o mindfulness na questão da nossa linha de trabalho, né? Para quem não sabe, o grupo, todos os profissionais do grupo trabalham com também reabilitação de cabeça, face e pescoço, né? E a Michelle tem um consultório que trabalha visando isso também, né, Mi? Sim. Então, tem outras questões, mas é também direcionado.
Então, assim, para a prática de pacientes com dores de cabeça, com cervicalgia, a gente sabe que os pacientes com migrânia são de difícil diagnóstico, tratamento, né? São pacientes complexos. Então, assim, como que você vê a ciência do mindfulness para esses pacientes? Se tem, assim, você já comentou um pouquinho da mudança cortical, das mudanças dos padrões cerebrais, mas especificamente para esses pacientes, tem vários artigos nessa área, ainda está faltando um pouco de pesquisa, como que tá? Na verdade, a gente tem sim alguns artigos, mas os mesmos resultados que eu comentei inicialmente em relação às revisões sistemáticas são esses artigos. Eu até fiz uma busca rápida recentemente agora para a gente falar sobre isso. Eu achei um artigo, tipo uma revisão sistemática da chamada medicina alternativa, né? A medicina que promove aquilo que não o que a gente está habituado. E a meditação, ela está dentro dessa medicina alternativa. Então, assim, infelizmente, na área de dor orofacial, a gente ainda tem pouquíssimos estudos com qualidade metodológica, porque também não adianta a gente ficar, tem estudo, tem para todo mundo, né? Se você procurar, tem estudo falando que até, enfim, mas assim, a gente não tem hoje bons resultados com relação, bons estudos, né, demonstrando uma efetividade em relação ao mindfulness. Mas, de novo, volta naquilo que eu falei de uma forma geral, porque dor em qualquer lugar é a mesma coisa no sentido o funcionamento do nosso sistema de dor. E aí, fato, que nós sabemos é que esses pacientes com dor orofacial e cefaleia são pacientes que têm comorbidades, né? Então, eles acabam tendo, muitas vezes, algum nível de estresse, de doenças psicossomáticas, né? E pode isso... A enxaqueca muito ligado com depressão, né? Com a depressão. Então, assim, o que nós sabemos é que o cérebro dessas pessoas, ele é um cérebro um pouco mais sensibilizado. Né? Então, ele tem uma facilitação de receber os estímulos e responder com uma potência muito grande, e isso faz com que ele tenha uma persistência da dor. Hoje, o que eu venho tentando estudar mais também, que é algo que me chama muito a atenção e cada vez mais eu vejo isso quando meu paciente chega no consultório, é a relação do estresse com a dor. Então tá, vamos lá. Um paciente com cefaleia, com enxaqueca, com a migrânia, com a própria cefaleia tipo tensional, ou então o paciente com DTM, é crônico. Crônico no sentido de tempo, tá? É crônico. Mas por que ele aparece no seu consultório só às vezes? Por que ele não tá sempre? Então, se tem 10 anos que ele tem dor de cabeça, por que ele te procura de vez em quando? Por que ele vai no médico de vez em quando, né? O que está acontecendo na vida desse cara? Né? Por que o corpo dele está reagindo e não se adaptando a esse estímulo naquele momento? Bom, quando ele não consegue se adaptar ao estímulo, significa que existe um desequilíbrio aí. E nesse momento, o que eu tenho visto, né? Que o nível de estresse nesse momento da vida dessa pessoa é um nível de estresse que está elevado. Tá lá em cima. Tá alto, fato. Né? É o pico. É o pico. E aí, quando ele me traz isso, ele não sabe que isso está acontecendo, porque ele não tem percepção. E ele não tem a obrigação de ter, porque é o nosso papel mostrar para ele, olha, veja bem, vamos ter um olhar um pouco diferente. O que está acontecendo na sua vida, que é a comunicação. Como a gente se comunica com o paciente é tudo, né? Fazer com que ele pense, ele traga as respostas e não eu fale para ele, olha só, você tem uma DTM porque o seu disco está deslocado. Mas peraí, sempre esteve. Sim. Por que só agora que está doendo? Mas é porque inflamou. Ok, está inflamado, mas por que inflama, né? Então, a gente precisa entender que esse contexto, quando a gente fala lindamente do modelo biopsicossocial, é de fato que a gente tem que lembrar que o paciente é biológico, estrutura, ele é psicológico, ou seja, ele pensa e sente, e ele está vivendo num contexto social. Então, depende do contexto social que ele está vivendo, ou seja, como é que está o seu trabalho, como é que está a sua vida pessoal, o seu relacionamento, como é que está a quarentena, né? Então, assim, tudo
isso vai influenciar na dor dele. E se ele não entende isso, ele vai continuar achando que é o disco dele que está deslocado, e aí ele vai sempre buscar uma saída, uma alternativa de tratamento para esse disco. E aí ele não vai resolver, porque esse disco não vai voltar para o lugar, aí ele já vai se frustrar, aí ele vai estar sempre dependendo de um profissional da área da saúde, e aí ele vai estar sempre mantendo a dor dele ciclicamente e cronicamente. Então, qual que é o nosso maior objetivo daí, nessa área de dor orofacial, que a gente lida 100% com pacientes com dor crônica? 100% assim, mas 5% é agudo. Comeu uma goiaba e machucou a TM. Mas assim, a maioria são pacientes crônicos. Se são pacientes crônicos, eu tenho duas formas. Ou eu vou alimentar essa cronificação da dor, ou eu vou tirar esse ciclo. Eu só consigo tirar esse ciclo mostrando para ele que a dor não é só a estrutura física que faz doer. Existe um cérebro por trás, uma atuação e uma responsabilidade em relação à dor. E aí é só assim que ele vai conseguir manejar. E nisso que daí a prática do Mindfulness entra para ele saber lidar com essa situação, saber se posicionar. Na prática clínica, você falou duas coisas, né, que é bem relevante. Uma delas, você falou essa questão do Mindfulness ser presencial, né? E nesse período de quarentena, eu recebo muitas mensagens, eu não estou atendendo os pacientes, e eles falando assim: vai voltar? Eu tô precisando te ver. Porque escrever não dá, eu preciso falar. Então, essa é a necessidade do paciente. Por isso que fazer o Mindfulness por aplicativo vai ajudar quem já tem a prática, quem já tem o conhecimento, quem já tem o hábito. Mas aquela pessoa que não tem, ela precisa verbalizar, ela quer tirar as dúvidas. Então, ontem minha paciente falou, eu precisava fazer um áudio. Eu falei, faz um áudio, faz um vídeo. Se você quiser me mostrar, sabe? Não precisa só escrever. Então, assim, isso é muito importante, por isso que a diferença entre fazer um Mindfulness pelo YouTube e fazer um Mindfulness presencial. Perfeito. Né? Então faz toda a diferença. E uma coisa que você trouxe coisa agora... aqui... desculpa. Só deixa eu terminar. Perdão. O que você falou, que é muito importante. Tá. Quando a gente abre para um paciente falar, isso é um pilar do Mindfulness, que se chama escuta ativa. Não só do Mindfulness, como de uma boa comunicação. Travou para mim, Mi? Voltou? Voltou. Tá, eu vou voltar Voltou. Então, ó, a escuta ativa, ela faz parte de um contexto em que você cria vínculos com o paciente, né? No Mindfulness, a gente usa muito isso durante esses inquiries, que são esses momentos de partilha pós-experiência vivida, tá? Mas no momento em que eu tô com o meu paciente, eu tenho que estar ativamente escutando o que ele tá falando. Não importa se você tá achando YX, não importa. É o momento dele falar e você tem que estar ouvindo. E ao ouvir, você tem que mostrar para ele que você está entendendo o que ele está falando, parafraseando determinadas falas dele, mostrando que você está ali ouvindo, porque isso faz parte do processo até da própria interpretação do cérebro dele em relação a tudo que ele está falando. Então, a escuta ativa, pessoal, não é simplesmente deixar o paciente falar. E aí, por isso que eu gosto de falar que se você quer praticar, se você quer ensinar Mindfulness para os seus pacientes, pratica você primeiro. Primeiro você desenvolva a sua prática pessoal para você poder melhorar a forma de você estar com o seu paciente e depois você vai ensinar ele como fazer. Porque se você não consegue nem ouvir o que o paciente está falando, você não vai conseguir nem ensinar ele. Porque é isso que a gente precisa, criar esse vínculo da escuta ativa para que ele verbalize, para que ele fale, porque ele quer falar. E a gente tem que saber ouvir. Com certeza. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho tem duas perguntas. A do Diego eu ainda vou deixar para o final, mas aqui o Gui também perguntou: é possível meditar em movimento como uma atividade física, cíclica ou yoga? Eu acho muito interessante essa pergunta.
Não, muito bacana essa Então, pergunta. Hoje mesmo, hoje eu fiz uma prática de mindfulness às 10 horas da manhã, que é a prática de atenção plena nos movimentos. Então, sim, por exemplo, né, voltando aí para o nosso contexto da dor, muitos pacientes com dor perdem a capacidade de propriocepção e interocepção. Ou seja, eles não têm noção, não, às vezes não têm noção onde está a mão, onde está o pé, o que você está sentindo na mão, o que você está sentindo no pé. Tem vários testes que mostram que o paciente com dor crônica, ele diminui essa capacidade de se conectar com o próprio corpo. Portanto, quando a gente fala do mindfulness, a gente não está querendo trabalhar só aqui no mental. Eu quero que a minha atenção, essa minha inteligência do meu cérebro, desenvolva a capacidade de percepção. E isso envolve o corpo. O corpo está sempre com você. A gente brinca que ele é uma casa. Você habita o seu corpo. E a própria parte da reabilitação vem da palavra francesa habitar. Então, a gente precisa reabitar o nosso corpo. E dentro do mindfulness, a gente usa muito não só os movimentos, mas o próprio corpo como âncora da atenção. E sim, o próprio mindfulness surgiu da yoga. Os princípios vêm da yoga. Então, assim, qual que é a única diferença que nós temos? Que você não vai trabalhar com movimentos específicos, delimitados, em que você precisa exercer o máximo do que você pode. Não. No mindfulness, a gente estimula que a pessoa faça o limite que ela consiga, o máximo que ela consiga, mas respeitando muito os limites. Porque essa é uma outra característica que uma pessoa sem percepção corporal, ela não tem noção do que machuca, ela não tem noção de quanto tempo ela fica numa determinada posição e que isso pode gerar um estímulo nociceptivo do corpo e que ela levanta e corrige. Não, ela espera a dor chegar para daí ela ter uma reação. Então, quando você desenvolve essa percepção e consciência do corpo, você acaba tendo esse start antes da dor chegar. Então, você começa a desenvolver mais a própria percepção e a própria consciência. E aí sim, a gente faz esse treinamento também com movimento. Com movimentos, não são específicos da yoga, mas movimentos simples em que especificamente aquele paciente pode fazer. Diferente do grupo. O grupo, eu sempre falo isso, cada um respeita o seu limite, respeita o seu corpo, e tudo isso vai fazendo com que ele desenvolva de novo a própria autoconfiança, né? Não, desculpa me estender um pouco, mas isso é muito importante. Às vezes o paciente, ele desiste de fazer pequenas coisas, porque aquilo dói, ele tem medo da dor. E aí eu viro para ele e falo assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, você não é a sua dor. A dor é uma sensação do seu corpo, transitória. Ela vai e ela volta. Você não precisa ter medo, você não precisa desistir de nada por causa da dor. Vamos fazer o que der para você fazer. E aí a gente vai criando novas conexões do cérebro dessa pessoa. E aí até ela vai desenvolvendo novamente essa autoconfiança. Coisa que ela perde. Ela perde a confiança no corpo dela. Ela tem medo do corpo dela, é frágil. Eu vou puxar um gancho da pergunta dele do que você respondeu também, tá? Então, fugindo um pouquinho da dor, que o Gui perguntou essa parte de fazer atividade física, se dá para fazer o mindfulness junto. Um exemplo muito simples na prática de fisioterapeuta, eu não sou instrutora de Pilates, mas eu faço Pilates, é no Pilates. Então, às vezes, você está fazendo um exercício no aparelho, você nem sabe que músculo está sendo trabalhado. Você não tem nem ideia que parte do seu corpo você está trabalhando. Aí, às vezes, o professor fala, né, o instrutor do Pilates ou o fisioterapeuta fala, é para o glúteo. Mas onde fica o meu glúteo, né? Qual a região do glúteo? Então, assim, num exercício super simples, você pode direcionar